O TBT na TV tem a parceria de Casa Shopping, a sua casa nova. La Máfia Barbearia Montenegro, o lugar para grandes homens. E Sagni Sul, comunicação visual de verdade. Olá, começa agora mais um TBT na TV, o nosso programa que relembra momentos especiais da história da TV Cultura do Vale e de Montenegro. Hoje nós recebemos ele, que fez parte da TV por diversos anos e segue na memória da nossa comunidade como um dos apresentadores do Jornal do Meio-Dia. É um imenso prazer receber Paulo Petri. Paulo, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui na sala do TBT e relembrar com a gente esses momentos. Olha, Estevão, te agradeço demais o convite, a toda a equipe da TV Cultura, a Giovana, que entrou em contato comigo. E quero dizer, eu acho isso até meio piegas, eu acho, mas todo mundo deve ter dito. É uma honra poder voltar aqui. Acho que todas as pessoas disseram isso porque fez esse tempo da TV Cultura como um canal praticamente de acesso para toda a cidade, para a região também, São Sebastião do Caí, Portão, conseguindo nos assistir. Foi muito importante para a vida de cada um de nós. Então poder estar aqui, poder assim rever até um pouco do cenário que envolvia o nosso trabalho na TV Cultura é muito gratificante, chega a ser um pouco emocionante, sabe? Porque a gente dedicou anos, horas da nossa vida numa TV bastante precária, assim, bastante amadora. Nós éramos realmente uma turma de idealistas, assim, e lutando com todas as dificuldades. Imagina se as grandes emissoras têm dificuldades, imagina as pequenas. Então, poder voltar aqui, poder rever um pouco dessa história, poder conhecer os novos tocadores da TV Cultura também é muito gratificante. Estou muito honrado, realmente, de poder estar aqui. A gente fica muito feliz porque agora em dezembro faz 22 anos então que a TV Cultura existe, e essa nova era da TV faz muito sentido se a gente relembrar como começou e como era legal, né? Como foi importante para a nossa comunidade essa televisão. É como nós falamos assim, Estevão, a realidade que nós vivenciávamos naquela época é muito diferente da realidade de hoje. Nós em 20 anos evoluímos tecnologicamente mais do que nos últimos 300 anos. Então, pensar a TV Cultura como nós a fazíamos em 2000, eu vou falar do meu tempo, 2003, 2004, 2005, chega a ser inacreditável, surreal, assim, se a gente parar para comparar como hoje essa estrutura é posta. A gente estava olhando ali aqui no bastidor, a gente na época andava com fitas VHS embaixo do braço para poder fazer uma matéria, as filmadoras eram grandes, ainda depois a gente conseguiu comprar filmadoras menores, então não se pensa mais isso hoje, é um mundo completamente diferente. E que bom, vamos lá, vamos acompanhar a evolução, vamos nos atualizar também, mas não deixar de contar esta história, porque é uma história bonita. Eu vou deixar a modéstia de lado para dizer que foram tempos muito legais. Vamos começar a relembrar então? Vamos começar, eu estou muito curioso, #curioso, para saber o que vem aí. Em nosso primeiro resgate, então, a gente vai voltar para o ano de 2004, quando o Jornal do Meio-Dia noticiou a morte de Leonel Brizola. Vamos relembrar, então, um momento sério, mas que a TV também cobria, né? Vamos lá. Perder Brizola realmente significa uma grande perda para o Brasil. O Brasil está realmente de luto, não só pela figura popular que o ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, representava, mas principalmente por sua liderança política e pelo exemplo que deu de nacionalismo e de estatismo. Esta é a palavra, foi uma das pessoas que mais lutou pelas estatais no Brasil, pela manutenção das empresas públicas, e sem dúvida nenhuma uma das maiores obras do governador Leonel Brizola, e pela qual será muito tempo lembrado, foram os famosos CIEPs, onde os alunos tinham horário integral para a educação. Olha só, a TV Cultura... Nem me reconheci ali. Te achou muito diferente. Muito diferente, né? Pô, se passaram
Isso foi em 2004, né? Se passaram quase 20 anos, então realmente é bastante tempo. O tempo maltrata as pessoas nesse período, né? Com certeza. A TV Cultura, então, foi criada para que as pessoas de Montenegro se vissem na TV, né? E como é que era, então, esse entrelaço entre dar também notícias a nível estadual, a nível nacional, com o nosso jeito, com a nossa linguagem, né? Trazendo aqui para a comunidade de Montenegro. Bom, Estevão, assim, o Adriano, quando me convidou, ele deixou muito claro, assim, ele foi muito realista em relação ao que nós tínhamos de staff para poder fazer o trabalho. Então, eu me lembro que foi um período assim que eu levantava às 6 horas da manhã, eu assinei 3 jornais para poder ter essas notícias, porque também acontecia às vezes assim, uma matéria não entrava no ar por alguma dificuldade. Nós não tínhamos matérias reservas. E aí o Adriano só fazia um sinal, tu tem 30 segundos. E eu tinha que trazer alguma notícia que fosse do interesse de quem estava assistindo, como tu disseste, dando uma cara muito montenegrina, muito gaúcha para essa informação, mas ao mesmo tempo aproveitando aquele espaço para poder fazer daqui a pouco dar alguma notícia mais em nível nacional ou em nível até internacional acontecia, porque a gente tinha que se preparar de manhã cedo para poder fazer. Então, o bonito disso, porque o lema da TV Cultura era aqui você se vê na TV. E de fato, nós conseguimos dar uma identidade do Vale para tudo que se apresentava. Mesmo que nós trouxéssemos personalidades assim, em nível nacional, gente conhecida, cantores, apresentadores, as pessoas vinham dar entrevista na TV Cultura, ainda mais quando sabiam que nós tínhamos uma TV aqui também, que era uma coisa surpreendente. Então, a gente conseguia, mesmo com esses assuntos importantes e sérios, nós nunca fomos instruídos a mudar o nosso jeito de falar, o nosso jeito de apresentar. E isso cria um link, sabe? Dá um grude com as pessoas da cidade. Eu comentei contigo fora do ar aqui, eu era o tio da TV, entende? Assim, eu era conhecido, a gente ia no Centenário tomar um chimarrão com a minha família de tarde, o tio da TV, dê autógrafo, pensa numa coisa dessas. Por quê? Porque as pessoas se reconheciam naquela bancada que estava ali, fosse com a Simone, com o próprio Pedro Piqueires, com o Assis, com o Cleonir, com o próprio Adriano, que durante tanto tempo também foi apresentador. Então nós éramos gente da terra, gente da cidade, num canal de TV. Então isso realmente deu uma liga muito interessante, foi muito enriquecedor, e a gente tinha assim essa vaidade positiva no sentido de dizer, puxa, que legal, estou ajudando a contar essa história, continuo sendo montenegrino. Era essa a pergunta que eu ia fazer para ti. Como é que era para ti, então, ser porta-voz das notícias que aconteciam aqui no estado e no mundo? Como é que era? É que era assim, a TV era dividida, a TV tinha duas atribuições de bancada muito específicas. A Simone fazia as notícias que eram postadas, ela fazia as chamadas das matérias, e eu fazia o comentário. Às vezes eu era surpreendido, porque muitas vezes eu não sabia qual era a notícia. E aí, isso tinha que ser um insight assim de flash para poder fazer um complemento em cima daquilo que tinha sido postado. E aí eu fazia os comentários. Com os anos, à medida que eu também fui pegando essa segurança de estar em frente a uma câmera de TV, eu comecei a compartilhar com a Simone a divulgação das notícias. Então a gente também, pelo tele, a gente conseguia fazer, né? Nós não tínhamos o teleprompter tão lindo que nem isso, mas era o telepaper, né? Porque era um papel que era colado ali, o Júlio colava e tal. Mas a gente, então nós começamos a compartilhar esta atividade dentro da bancada. E as entrevistas também, aí a gente começou a compartilhar as entrevistas. Então foram ajustes, vamos dizer assim, que nós fomos fazendo a partir dessa adequação que a Simone e eu, a gente assim... Primeiro que nós nos conhecemos há muitos anos, ela é minha prima, né? A gente se conhece há muitos anos, então a gente também assim teve logo uma sintonia muito legal na apresentação, na bancada, e isso deu muita tranquilidade para que eu pudesse também me desenvolver, que eu pudesse me aperfeiçoar, incrementar esse meu trabalho, porque a minha área de formação, eu sou do direito, né? Então eu não tenho essa formação jornalística. Por daqueles acasos do destino, a minha filha é jornalista. Olha como são as coisas, mano. Ela trabalhou muito tempo no jornal IBA. E a gente sabe que no ao vivo tudo pode acontecer. Tudo! Tu tem alguma história para compartilhar com a gente? Eu tenho uma história. Eu tenho tantas, assim, mas uma em particular da qual eu não participei
mas eu assisti à apresentação. Estevão, eu vou te dizer uma coisa assim, eu ri uma semana, eu tomei uma barrigada de rir, porque foi uma das coisas mais hilárias que podia acontecer. Foram convidadas, inclusive essa situação mudou a performance da entrevista. Nós mudamos completamente o jeito de fazer entrevista por conta do que aconteceu. O Júlio trabalhava com 2 câmeras e foi convidado para a bancada, estava o Pedro e a Simone, era uma representação de eu acho que era de um clube, mas um clube muito pequeno, assim, de bairro, né? E vieram umas 5 pessoas. E aí, sentou o Pedro, sentou a Simone, eles puseram algumas cadeiras ali, o pessoal se acomodou, algum ficou em pé mais atrás. E eles não conversaram com as pessoas sobre como isto funcionava. E aí, o Júlio fazia o sinal para Simone, para o Pedro, do que estava acontecendo. Daqui a pouco, se eu me estender, tu me corta, porque ela é realmente muito engraçada, é um perigo eu me aprofundar muito nos detalhes. O fato é que a Simone chamou a entrevistada, ela fez as primeiras respostas, e aí a Simone chamou outra entrevistada, que era uma senhora. Uma senhorinha, de uma humildade, uma pessoa simplória. Ela estava completamente deslumbrada com o cenário, com o ambiente, com aquela função, e o Júlio correndo para um lado e correndo para o outro. Câmeras, iluminação. Câmeras, iluminação. Isso era um mundo inatingível na época. E aí, quando a Simone fez a pergunta, que o Júlio virou a câmera para ela estava assim. Assim. Gente, ela virou para trás para olhar o que estava... E não percebeu que era ela que estava no ar. A Simone resgatou a pergunta, e aí ela se virou. E aí o Júlio fez assim, para olhar para a câmera. E ela começou... Em nosso segundo resgate, voltamos ao ano. Daí ela começou a ler o que estava escrito no papel. E o Júlio fez... Não! E ela fez, não? Ela respondeu para ele com um movimento. E, gente, isso foram 10 segundos ou 15 segundos do caos total dentro do estúdio. E aí a Simone, vamos chamar o intervalo, depois nós voltamos. E aí chamaram o intervalo, cortaram. E aí a Simone explicou para as pessoas como é que... conversa que tinha tido antes. Aí, resumo da ópera. Não puseram mais do que uma pessoa na bancada. Mesmo que viesse, elejam alguém, escolham uma pessoa, ela vai ser a entrevistada. Porque a cena da mulher, olhando, ela estava assim, admirada. Eu depois imaginei ela chegando em casa. Gente, vocês têm que ver como é aquilo. Que coisa mais linda. Aquelas paredes com isolamento acústico, né? Ela nem ia usar essa palavra, uma pessoa super simples assim. Mas... a cena E aí quando o Júlio chamou a atenção dela para ela olhar para a câmera e ele apontou dizendo, olha para a câmera, ela começou a ler o que estava escrito. E não tem o que fazer, não tem assim, ó, e ao vivo. É o problema que tu disseste, assim, ó, aí tu tem que realmente levar de boa, tu tem que ter presença de espírito, participar daquele momento, assim, integrar o momento, porque não tem o que fazer, Foi uma das coisas mais hilárias que eu vi. E aí, por conta disso, então, como eu disse, nós reestruturamos e aí nós sempre chegávamos mais cedo e falávamos com as pessoas que iam dar entrevista. Mesmo se fosse um intervalo, nós dizíamos, olha, tem um câmera que vai estar atrás de ti, observa os sinais que ele faz, ele vai dizer para onde é que tu tem que olhar e tal, então tu fica atento e tal. E aí, realmente, dali pra frente não aconteceu mais nenhuma dessas, mas foi muito engraçado. Mas é uma construção de memórias interessante. Sim, não, isso, gente, eu tenho certeza que está gravado, porque isso nós assistimos essa matéria depois para rir, assim, foi muito... Não sendo... Quero deixar bem claro, assim, nós não estávamos tirando sarro da pessoa, vamos deixar muito claro, assim, mas do inusitado da situação e aí do aprendizado que nós obtivemos a partir dessa situação, né? Com certeza. Vamos continuar relembrando. Vamos continuar relembrando. Nesse segundo resgate, a gente vai voltar ao ano de 2005, quando o Paulo comentava durante o Jornal do Meio-Dia a respeito do projeto Escola Vai ao Cinema. Vamos relembrar? Vamos lá. Eu tenho recebido já uma pecha de que muitas vezes os comentários têm tido um sentido sempre de uma crítica feroz às coisas que acontecem, mas como não elogiar uma atitude dessas? Como não fazer um comentário em cima de um reconhecimento elogioso à iniciativa da ACI de poder buscar este cunho pedagógico,
ao fato das crianças poderem assistir ao cinema, juntamente com o conhecimento do cinema em si. A sétima arte, como está bem referido na matéria, nunca vai morrer, é um período cíclico que o cinema enfrenta, de altos e baixos, mas a própria melhoria do cinema brasileiro, a própria capacitação, os investimentos, o incentivo no cinema brasileiro fez com que os próprios brasileiros voltassem às salas de cinema. Legal, né? Oh, e como a gente tem orgulho do nosso cine, né? Como é bom a gente poder saber que, claro, a pandemia causou todo o impacto que a gente sabe que causou, mas como é bom também a gente poder saber que ainda é um espaço que sobrevive na cidade. Sim. E que a gente ainda pode usufruir, sem dúvida nenhuma. E interessante que se passaram 20 anos praticamente, né? E a sala tá aí. Então, e é nosso parceiro aqui na TV Cultura do Vale. Pô, que legal, cinema. É muito legal, cine arte. E como a gente comentou antes, como tu mesmo comentou, tu não apresentava apenas as matérias, né? Tu fazia os comentários. Como é que era, então, fazer comentários a respeito dessas notícias que aconteciam aqui? Como é que era essa construção? Foi como eu te falei, assim, se eu tinha... O Adriano e eu, nós somos colegas de aula há muitos anos. A gente se conheceu na escola e sempre fomos muito amigos. O Adriano, na época, tinha uma rádio caseira, que era a Rádio Transcendental, que era um pequeno brinquedo de rádio amador que nós fazíamos lá. Mas ele já estava muito engajado nesses temas da radiodifusão. E aí, o Adriano, então, por conta dessa relação muito próxima que nós tínhamos, de manhã cedo, normalmente pelas 9, 10 horas, quando ele já tinha mais ou menos uma ideia do que aconteceria em nível de matérias, o que tinha sido já programado para reportagens, ele já me avisava, Petri, nós vamos ter isso, e a gente realmente se organizava para essas situações. Mas, claro, isso também assim foi tudo num crescendo, foi uma evolução a partir de ajuste que a gente foi fazendo com a nossa própria convivência profissional, vamos dizer, dentro do espaço da TV. O comentário era em cima de uma programação e em cima de assuntos gerais, como eu falei antes, que interessavam para a comunidade. Então tinha que ser muito ligeiro, tinha que ser esperto e estar bastante atento. Às vezes até uma chuva. Se vocês perceberem na imagem que foi reproduzida, nós estávamos lá perto do Colégio Industrial e tinha uma vista muito bonita, porque a parede era de vidro. Então, quantas vezes aconteceu, por exemplo, de bater uma água, dar uma chuvarada, e nós ficarmos assim, era praticamente escuro, porque com a chuva nós perdíamos completamente a vista panorâmica da cidade. Até da chuva a gente fazia comentários, se fosse preciso, né? Dependendo da situação, também acontecia. E tem alguma notícia que tu gostaria de dar se tu ainda apresentasse um jornal aqui em Montenegro? Uma notícia que eu gostaria de dar. Eu acho que sim, eu gostaria que os 150 anos de Montenegro, ano que vem, representasse uma cidade dentro do seu tempo, uma cidade dentro da sua importância regional, uma cidade séria, que Montenegro no ano que vem possa dizer que nós somos uma cidade honesta, uma cidade verdadeira, uma cidade criativa e uma cidade das artes. Que a gente possa realmente, no ano que vem, esse título que nós levamos em qualquer papel timbrado da prefeitura, se justifique, sabe? Eu sei que a TV Cultura também está passando por um processo, que orgulho ter uma TV, né? E está passando por um processo de transformação, assim, vai ter uma nova perspectiva em nível de divulgação de notícias e tudo, mas que ela nunca deixe de ser uma representação muito clara, muito evidente da cidade das artes, que é o que nós somos. Então, que tudo aquilo que a gente espera dos nossos políticos, dos nossos governantes, dos nossos empresários, dos nossos prestadores de serviço, dos nossos servidores públicos, que tudo que esperam de nós aconteça, exista e que a gente no ano que vem possa dizer que nós continuamos sendo uma boa cidade, um bom lugar de morar e, enfim, porque nós ainda estamos aqui. Com certeza, uma ótima notícia. Então. Seria uma ótima notícia, eu acho. E dos momentos, eu sei que é difícil quando eu faço essa pergunta para a maioria das pessoas, de tu nos pontuar um momento. Qual momento tu acha que foi o mais interessante que tu viveu na TV Cultura do Vale? Puxa vida, que pergunta difícil, assim. Que pergunta difícil. Um momento que eu vivi importante. Tem vê como a gente não fala só coisas boas, né? A gente também pode falar coisas assim que foram desagradáveis. Eu me lembro que nós tínhamos um patrocinador da TV Cultura
E foi publicada uma matéria, e antes da matéria tinha entrado o comercial, e o comercial era uma propaganda desta patrocinadora da TV. E eu fiz um link muito infeliz. Com a matéria e com o patrocínio, porque a patrocinadora vendia um produto que tinha a ver com a matéria que entrou. E eu fiz um comentário muito infeliz, assim, totalmente descabido, desproposital, assim, fora da questão. Mas é ao vivo, tu não tem como reverter isso, entendeu? Porque eu quis dar um sentido e o mau jogo das palavras deu uma conotação completamente diferente. Mas, foi bater e valer. Terminou o programa, o diretor da TV na época, que era o Gilson, me chamou, com as duas mãos abertas assim. Qual é a explicação que tu me dá para isso? E eu me lembro que aquilo foi, assim, muito impactante, porque eu sou muito, eu me policio muito, eu cuido muito das coisas que eu digo e que podem não só me prejudicar, como me comprometer. A ideia realmente não é essa, né? E a palavra tem força. E eu me lembro que aquilo foi, assim, uma chamada de atenção justa, correta, na medida certa. Eu quase fui demitido da TV. Por conta disso. E claro, não passou 5 minutos, o patrocinador ligou, né? Mas vem cá, o que o Petri tá fazendo e não sei o quê. Então, assim, foi um grande aprendizado, foi um momento que me marcou muito, porque com tudo de legal que aconteceu, todas as coisas legais, nós também tínhamos esses momentos, assim, porque a TV era uma TV... nós éramos amadores fazendo TV profissional. E... às vezes, assim, um descuido, um raciocínio equivocado dentro de uma determinada lógica gerava esse tipo de situação. Então, eu me lembro que foi muito impactante para mim, e aquilo foi um grande aprendizado. Eu saí da apresentação, eu saí da bancada dizendo, tô fora, né? E aí, mas o Gilson, graças a Deus, a gente também, assim, foi muito honesto um com o outro. Ele disse, mas pelo amor de Deus, cara, o que tu tá fazendo? Não, e perdemos o patrocinador, né? Foi bem sério, realmente, assim, por conta da mancada que eu dei num comentário infeliz. Então, isso também era, você via, eu me lembro que isso serviu pra minha vida, assim, de dizer, bom, até onde eu posso ir neste comentário, ou falar a respeito de, ou falar sobre alguém, ou alguma coisa, que não vai gerar, que não vai me comprometer de alguma maneira. Certo, a gente vai indo então para a última pergunta, e eu vou fazer um link. Vamos ver se vai dar certo. Ai, Jesus! O que a experiência da TV, então, mudou na tua vida? O que ela trouxe pra ti? Estevão, foram anos mágicos da minha vida, desde o tempo da Rádio Cultura, e que na sequência, assim, foi quase engatado, né, logo depois, o tempo da TV. Foram anos mágicos, assim, para tu ter uma ideia, eu sou servidor do Judiciário. E na época, o horário do Judiciário era das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 6h30. Eram 3 horas da manhã, 5 horas da tarde. E o Jornal do Meio-Dia começava às 12h. Eu não trabalhava de paletó e gravata, eu era um servidor de balcão, assim, né? Eu era um atendente. E então eu tinha que sair do fórum às 11h30, atravessar a cidade para chegar na TV. Eu tinha que me trajar, eu tinha que botar todo o traje para entrar, e ao meio-dia estar sentado sequinho, mesmo no forte do verão, sequinho, penteado, né, arrumadinho, pronto para começar o programa. E aí eu saía a 1h15, eu só passava em casa, pegava uma coxa de galinha, já saía correndo, e a 1h30 eu já estava no fórum de novo para trabalhar. O raciocínio isso era pesado, era difícil, eram 2 horas intensas, e tensas também, porque não podia dar um atraso, não podia, até o sinal vermelho eu tinha que ficar cuidando para passar, para poder dar tempo de chegar e fazer tudo que eu tinha que fazer. E tu me pergunta se eu faria de novo, 10 vezes eu faria, sabe? Porque foi um período tão legal, foi uma época tão bacana, eu conheci tanta gente, eu me relacionei com tantas pessoas que eu jamais imaginei. Olha, quer ver um lance? Só para terminar realmente, eu estava há alguns anos num restaurante na beira da estrada, eu tinha voltado de Porto Alegre, eu tinha voltado de Porto Alegre numa reunião e estava voltando para casa, e a Manuela Dávila entrou no restaurante onde eu estava. E ela passou por mim e voltou e disse, eu te conheço.
E eu disse, tu me conhece da TV Cultura de Montenegro. Eu te entrevistei numa época que ela estava concorrendo, acho que... Ela era a vereadora mais jovem que tinha sido eleita, então ela virou uma notícia nacional e a gente conseguiu trazer ela para uma entrevista. E eu disse, eu te entrevistei na TV Cultura lá de Montenegro. Ela disse, na TV Cultura do Vale Montenegro. Eu disse, sim. Olha a memória dela, a lembrança dela, uma pessoa pública, uma pessoa que na época já transitava muito por aí. E ela lembrou do nosso rosto. Olha, ele disse, tinha uma menina que entrevistava contigo, sim, a Simone. E ela lembrou de nós, lembrou da TV. Então, assim, quando é que eu na minha vida, um servidor público, senão eu sou um rato aí de um cartório, né? Quando é que eu teria a oportunidade de poder entrevistar a Manuela Dávila? Como tantos outros, tantas pessoas. Eu me lembro do Paulinho Micharia veio fazer um show em Montenegro. E nós o entrevistamos e depois nós fomos no show dele. E ele reconheceu a Simone na plateia. Ele disse, Simone, tu quer casar comigo? Ele dizia para ela. Eu já vi essas imagens. Ele disse para Simone, tu quer casar comigo, Simone? Porque nós entrevistamos ele na TV. Então, quando é que eu teria essa oportunidade, essa experiência? Só a TV proporcionou isso. Então, assim, que orgulho, que honra, que anos mágicos da minha vida. Quem era eu? Realmente, assim, mudou minha vida, mudou... Eu conheci situações, estruturas, pessoas, sistemas que eu nunca pensei conhecer. Eu me lembro uma vez, eu sou ciclista, né? E tem uma equipe de ciclismo de São Sebastião do Caí que todos os anos vai para a praia de bicicleta. E o Júlio me ensinou a fazer uma edição de matéria e eu acompanhei a pedalada, um trecho, fiz a matéria, editei a matéria e trouxe ao meio-dia, ela foi passada, né? Então, quando é que na minha vida eu teria uma oportunidade dessas? Só a TV Cultura que me proporcionou. Participou de várias partes do processo, então. E isso a TV me proporcionou. Então, assim, nossa, muita alegria, muita felicidade. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de poder falar de novo sobre esses anos dourados da minha vida dentro da TV e muito feliz por saber que a TV continua de pé, continua firme, vai se adequar aos novos tempos, mas continua sendo a nossa TV Cultura. Então, eu tenho assim, muito orgulho de ter feito parte dessa história e fiquei muito feliz com o convite, então, com certeza. Né? As portas da TV Cultura, então, seguem abertas para ti, né? Eu digo isso para os nossos convidados e não é apenas uma fala, é verdade, né? A TV Cultura do Vale é a TV pública de Montenegro, sim. Então ela é nossa, ela é um orgulho aqui pra gente e é muito legal ouvir essas histórias e poder dizer que com certeza as portas estão abertas para quando vocês quiserem sugestões de pauta. A gente constrói essa TV junto, né? Aqui com os servidores da Fundarte, servidores da TV e com a comunidade. Então, sempre que vocês quiserem somar aqui com a gente, é só chegar que a gente está aqui para vocês. Agradeço demais o convite e fiquei muito honrado, muito feliz de estar aqui. Então tá, Paulo, quem participa aqui do TBT sempre ganha um presente, uma lembrança, né? Então tá aqui um quadro da tua participação ali no Jornal do Meio-Dia em 2004. E dentro desse quadro tem o QR Code que tu pode apontar a câmera do teu celular e tu tem acesso a 3 jornais, tem mais ou menos 1 hora de cada um, ali de 2004 e 2005. Mas que legal, que mimo, que sensibilidade de vocês de poder entregar algo assim, sem dúvida nenhuma, vou olhar com muito orgulho e com muita alegria. Bonita gravata que eu estava usando na época aqui. Verdade. Então tá, muito obrigado. Valeu, Estevão, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E obrigada a você que nos acompanhou e fez com a gente essa viagem no tempo. Na próxima quinta eu te espero com um novo convidado, uma nova história e novos momentos que serão criados aqui a partir da nossa conversa. Todo o conteúdo da TV Cultura do Vale está disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook e tem material exclusivo no Instagram. Até semana que vem. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.